Capítulo 3. Intercessão. Etimologicamente, intercessão no hebraico quer dizer paga, que segundo a concordância de Strong quer dizer colidir, encontrar por acidente ou violência. Figuradamente falando também significa suplicar, orar, alcançar, correr, que são palavras usadas em Isaías 55:12. No hebraico, no Antigo Testamento, ressalta vários significados existentes na raiz da palavra como vir sobre ou contra, quer de propósito ou acidentalmente, quer violentamente ou levemente. A Bíblia também nos fala de algumas expressões como se colocar na brecha para defender alguém, Ezequiel 13:5, Ezequiel 22:30. A palavra hebraica paga para intercessão tem dois aspectos. Primeiro, o de luta, violência, choque denota confronto e segundo, o de encontro, colocar-se entre, orar, suplicar, pleitear. Concluímos que intercessão tem um significado de confronto e outro de encontro com Deus, tipo assim, o homem não tem autoridade para confrontar o Criador, por isso vamos a Deus com uma atitude de quebrantamento e submissão, mas confronto é sobre quem se opõe à vontade de Deus, Satanás. Há definições de intercessão. É se colocar na brecha a favor de alguém. É ser a resposta dos problemas de amigos, vizinhos, pais, filhos, irmãos na fé e da nação ou do mundo. Resgatar o que se havia perdido. É buscar aquilo que todo mundo tem medo. É ser herói no silêncio. É morrer para que o outro possa viver. Enfim, intercessão é amar, perdoar e se compadecer do sofrimento dos outros a ponto de você não ter nada para que outro possa sorrir. João 15:13. B. A grande revelação de intercessão. Quero levar-te num nível alto e grande, de uma revelação cristocêntrica, da origem da palavra intercessão no Novo Testamento. A intercessão na Nova Aliança começou na cruz. Se olharmos muito bem para a cruz entenderemos que quando Jesus foi crucificado ele não tocou nem no céu, nem na terra, mas estava entre ambos. Em outras palavras, podemos entender que Jesus estava entre Deus e o homem. Na terra estavam pessoas que mereciam morrer, no céu estava o Deus Santo, amoroso, porém juiz. Ele estava pronto a julgar o homem da sua iniquidade. Jesus, que é o advogado, em outras palavras, o nosso intermediário, estava na cruz resolvendo a situação do homem com Deus e de Deus com o homem. Este é o verdadeiro sentido de intercessão entre problema e solução, estar entre o homem e Deus, pois o grande intercessor Jesus estava na cruz, resolvendo o problema do homem que estava perdido, pagando o preço mais caro com seu próprio sangue, para que o homem viesse a ter um relacionamento, quebrado por Adão, de uma maneira segura. Por esta razão, intercessão quer dizer estar entre o problema e a solução. C. Tipos de intercessão. 1. Intercessão de identificação. É se posicionar como problema, mesmo não sendo. Exemplo, Jesus não tinha pecado, mas mesmo assim tomou o pecado da humanidade se identificando como pecador e pagou o preço que o homem não suportaria. Isaías 53:4. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. 2. Intercessão de concordância, é estar em todos unidos, num só pensamento. Geralmente um ora e outros vão concordando em oração. 3. Intercessão de confissão, este é um pouco parecido com a identificação, mas aqui é especificamente para confessar os pecados da humanidade ou de um lugar como se fosse você que cometeu os mesmos. 4. Intercessão profética, geralmente é a liberação de palavras proféticas, onde houver escuridão profetizar a luz, onde houver doença profetizar a cura. Assim como fez o Pai, que liberou palavras como haja luz e houve luz. Demissão dos intercessores na igreja. Efésios 6:18. 1. Ser o vigia dos portões, é o que controla as pessoas intencionadas, orando e vigiando, quebrando já a partir da porta todo projeto maligno. 2. Interceder pela vida do líder da igreja e dos seus colaboradores. O intercessor deve dar cobertura ao líder da igreja e sua família, porque durante o trabalho do líder pode haver um contra-ataque ou retaliações, e também aos seus colaboradores. 3. Interceder pela vida da igreja. A saúde espiritual e física da igreja está nas mãos do grupo de intercessão. Se algo na igreja está a correr mal é porque o líder ou grupo de intercessão está distraído. E umas dicas boas sobre a intercessão. Intercessão é algo sério. É muito mais do que oração, é aceitar morrer a favor da igreja, da pessoa necessitada ou ainda da nação. A falta de um grupo de intercessão na igreja é sinônimo de igreja doente ou morta ou, ainda, dominada por trevas.
Por vezes, há pessoas na igreja que nunca mudam, pois estão sob domínio de Satanás. Não se pode colocar qualquer pessoa no grupo de intercessão. Não é um grupo onde alguém que está atormentado entra para se refugiar. É algo sério e só os vocacionados ficam ali. Grupo de intercessão é o alvo de Satanás numa igreja, e assim eles conseguem chegar até o pastor. A intercessão não depende da quantidade de pessoas que a formam, mas sim da qualidade. Mais vale duas pessoas preparadas do que uma multidão fraca e não pronta. Todos os intercessores devem estar revestidos de toda a armadura de Deus para evitar retaliações, Efésios 6:11, ou contra-ataques do diabo. Algumas características do intercessor. 1. Misericordioso. 2. Amoroso. 3. Humilde. 4. Obediente. 5. Justo. 6. Santo. 7. Piedoso. 8. Temperante. 9. Compassivo. G. Níveis de intercessão. 1. Intercessão familiar. Este consiste em chorar diante de Deus pela sua família, não permitindo que a mesma caia no inferno. Temos visto muitos cristãos indo e vindo à igreja, que não têm preocupação com sua família que está nas drogas, bebidas e todo tipo de pecado, como prostituição e muito mais. Neste caso, precisamos despertar o amado irmão para o fato que o cristão em uma família desviada ou perdida é o atalar em sua família. Nossa missão é nunca permitir que eles cheguem ao inferno, portanto, nós vamos alcançá-la por meio de choros e lágrimas. Nem sempre teus familiares esperam que você os evangelize, pois o profeta muitas vezes não tem honra em sua pátria. Por isso, dobrar os joelhos é o único meio eficaz para derrubar os gigantes que estão aprisionando os nossos. Destruindo os espíritos familiares, com Deus aprendi que, assim como existem heranças físicas, também existem as espirituais. As heranças espirituais são de extremo perigo se as mesmas estiverem sob maldição. Mas também existem as heranças espirituais benéficas, no caso de Salomão, filho de Davi, que quando seu pai morreu, Deus o visitou com grande poder para abençoá-lo segundo a fidelidade do seu pai. Então ele foi favorecido de heranças espirituais. A nossa fidelidade, nossa entrega, não é em vão. Nossos filhos herdam coisas dos céus, mas o que quero mesmo salientar é a herança da maldade em que a Bíblia fala que Deus visita a maldade dos pais, da primeira até a quarta geração daqueles que ofendem a Deus. Ali compreendemos este perigo, onde muitos dos nossos familiares, por não estarem escondidos no sangue de cobertura de Cristo Jesus, então caem na situação de vivenciarem essas heranças deixadas pelos seus pais, avós e assim por diante. O mais perigoso ocorre com pessoas que fizeram pactos com as trevas, eram satanistas, e assim que morrem, aqueles demônios a quem eles serviam, procuram pelos seus filhos, e assim por diante, para continuar com a missão maligna que o seu pai ou avô começaram, e isto é herança. Por isso vemos muitos querendo ser livres e não conseguem, ou também porque tem perseguição na área da bruxaria. A não ser que eles se entreguem verdadeiramente ao sangue de Jesus e vivam profundamente em Cristo, acabarão por cair nas mesmas coisas deixadas a eles como herança. E esta é a razão de Deus procurar pelos intercessores na família, porque estes estarão entrando numa peleja feroz, com intercessão de identificação, profética ou de confissão, para derrubar esses demônios que estão levando a tua família a viver dessa forma, que desagrada a Deus. E não basta pregar para sua família. Vá até Jesus para que ele te encha e as tuas palavras estejam repletas de poder de Deus, adquiridos com muita oração, jejum e súplicas para destruir os poderes malignos que os cativam. A tua família está clamando por socorro, está clamando por ajuda e você não compreendeu que eles não estão agindo assim porque querem, nem porque gostam, mas porque estão caindo em garras demoníacas e não têm forças para lutar. Quando me converti a Jesus, o Salvador, estava vindo da Igreja Católica com o sonho de ser padre em internato católico. Depois de fazer a virada e conhecer a Deus em verdade, Deus me fez compreender essa realidade da minha família, que precisava sair dessa prisão. Meu irmão mais velho, Oscar John, estava desviado de Deus. Minha mãe estava desviada de Deus e estava bebendo muito. Entramos nessa guerra e o Senhor mostrou-me em visão onde estava preso meu irmão mais velho. Passei a noite orando por ele, fui ter com ele dizendo, Deus mostrou-me um cativeiro, e vamos resgatar você dali. Enquanto orava com ele, vi que ele estava sendo resgatado por anjos do Senhor. Depois desse resgate ele se rendeu de volta a Cristo e hoje é um servo de Deus, um apóstolo do Deus vivo. Compreendi que muitos precisam ter essa iniciativa, não julgar, mas ir buscar aquele que se perdeu, como Jesus fez por nós. O pastor Moisés e eu,
Depois de tempos de retiros e montes orando pela libertação dos nossos, fomos até onde estava minha mãe e a encontramos com uma cerveja na mão, e profetizamos: hoje é teu último dia de bebida. Ela retrucou dizendo: impossível. O pastor pegou na cerveja e oramos nessa cerveja, dizendo: Senhor, a partir de agora, essa bebida é a última que ela vai beber. E se tornou algo impuro, também para ela. Profetizamos: assim que ela terminar de beber essa bebida sobre a qual estamos orando, tudo mudará no seu organismo. Depois da oração ela riu e bebeu fazendo piada da nossa oração. Naquele mesmo dia ela nunca mais bebeu cerveja, se entregou a Jesus de volta, foi para a igreja que íamos naquela época e até hoje ela está salva, rigidamente nos caminhos do Senhor. Hoje ela é líder das senhoras de todas as igrejas e filiais da missão profética, serva de Deus com autoridade e amor às almas. Estás me entendendo? A tua família só está como está porque você não quer trabalhar com rigor, e eu suponho que tu não amas a tua família. Como você está a permitir que a pessoa que te deu a luz caia no inferno, sendo tu já filho do céu? Tu devias jejuar e orar sem parar para que tua mãe se converta em verdade e teus familiares se convertam na sinceridade com Deus. Você precisa acordar a tua família, clamar por socorro, por um profeta compassivo que se importa com as almas dos seus e de todo o mundo. Faça alguma coisa. Eu te imploro, por favor. Não deixe a tua família cair no inferno. Não levante e diga que eles podem cair no inferno, mas destrua primeiro o poder que os aprisiona. Só assim as coisas mudarão no teu seio familiar. 2. Intercessão territorial. Este é o segundo nível de intercessão, que visa velar, não só por tua família, mas em um nível mais elevado, por teu território onde você mora, bairro, província, estado. Então, se existem espíritos familiares, também há os territoriais, que controlam a tua rua, bairro ou mesmo estado. Esses não só procuram por famílias, mas mais do que isso, sua missão é manter bairros inteiros longe de Deus, onde promovem o álcool, as drogas, a prostituição e vários outros pecados, que fazem as pessoas viver cada vez mais longe de Deus. Não se engane, todo tipo de pecado é promovido por demônios. Nesse caso, muitos demônios estão destruindo o teu território. Você não consegue compreender como pode ser. Não há cristianismo sério nesse bairro. Por que há tanto homossexualismo? Lembre-se que essas pessoas podem demonstrar que gostam disso, mas na verdade não. Elas estão sob influência demoníaca, que as seduziu a viverem dessa forma. Elas estão presas em um tipo de encantamento, então procure não julgar esses últimos. Antes, chore com gritos por salvação, e se posicione como guerreiro para destruir os espíritos trevosos. Para que eles compreendam a libertação que Jesus lhes deu é necessário que se levantes de uma forma rigorosa, guerreiro, e combata em jejum e oração, e quando for pregar não serão meras palavras, mas sim, poder e autoridade, onde os demônios serão expostos, as prisões quebradas e por fim as almas salvas. Ah, se as igrejas compreendessem esse mistério, não teríamos esse tanto de pessoas indo ao inferno. A igreja está em um sono profundo, porque foi embriagada com a bebida de Satanás e até agora não despertou, mas Jesus está a dar tempo, onde ele vai acordar a sua igreja dessa droga dormente, e creio que chegou. E tu que estás lendo este livro e as escamas estão caindo dos teus olhos, saia dessa distração em nome de Jesus. O teu bairro, cidade, avenida, em suma, estado, clamam por ti, como guerreiro, para socorrer almas e almas que estão caindo no inferno por tua ignorância e embriaguez. Assim que me converti, uns anos depois, percebi essa realidade espiritual. Então, fizemos um grupo de oração no bairro junto com meus irmãos biológicos e em Cristo, que posteriormente, se tornou uma associação de ministérios cristãos em missão. Nesta senda reuniam-se em nossa própria casa pessoas de vários bairros da nossa província, e se tornou um ponto focal para resgate de almas, onde pudemos testemunhar muitos dos nossos amigos, ímpios outrora, se convertendo, se entregando a Jesus. Também testemunhamos várias obras de bruxaria sendo destruídas por conta da unção que se manifestou naquele lugar. Inclusive, vimos bruxos voando, caindo no chão, por conta do tanto de oração que aquele grupo buscava dia após dia, porque Jesus quer usar pessoas para destruir as entidades territoriais. Você pode ser essa pessoa e através de ti virão mais guerreiros. Você tem unção de multiplicação, não fique com sono, há muita coisa por fazer e você pode. Jesus está a contar contigo. Naquele grupo de novos convertidos, hoje vimos que nasceram realmente ministros do Evangelho, pastores,
apóstolos, profetas, missionários, que pela graça de Deus estão servindo a Deus. Você não está a compreender ainda o que estou a dizer, que você pode muito na unção divina, na graça de Deus. Em alguns territórios, os demônios que estão agindo mais são sereias, serpentes, pombagiras, essas entidades que têm nome de sedução e que farão de tudo para você cair numa armadilha e apagar. Eles estão ali escondidos, atormentados, mas insistentes, e a sua missão é acabar com esse poder em você para que não se sintam atormentados, até você cair nessa armadilha. Se você não for prudente, se verá caindo nisso, mas se tu caiu por conta disso, não terminou por aí. Levante-se, confesse e volte ao caminho. Jesus está agindo em tua vida. Jesus está te levantando, te perdoando e te lavando de toda a sujidade que comeu. Volte a guerrear, guerreiro de Cristo. De tanta unção territorial que estava atuando em mim, me vi caído em umas das moralidades, sem saber como voltar. Então disse comigo mesmo: acabou, perdi. Então vi demônios chegando, colocando correntes nos meus pés, nas minhas mãos. Então toda a força acabou, toda a unção congelou, e eu sabia que agora estava em uma prisão do maligno, e fiquei um tempo nessa condição de prisioneiro, que é quando um guerreiro se torna cativo. Um dia disse comigo mesmo: não morra, não fique aqui nessa prisão, e mesmo sem força falei com meus irmãos, chamei por ajuda de Deus, e quando isso aconteceu, Jesus veio pessoalmente me libertar e senti-me livre das prisões das sereias e serpentes, que com uma armadilha me fizeram estar sob uma fraqueza sem precedente. Então voltei a guerrear, a graça se multiplicou, o Senhor me animou, a prudência aumentou, e agora conhecia muitas táticas do agir maligno, ataques de serpente e de leão, mas sobre isso falarei em breve, pois nosso negócio agora é o que você deve fazer em tua cidade por causa de Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. 3. Intercessão nacional. Neste ponto, compreenderemos que a intercessão depende muito do nível de unção para confrontar principados, pois tem pessoas que vivem estagnadas em batalhar com demônios de pequeno escalão, que são demônios que devíamos ignorar por serem de autoridade pequena, assim como Paulo nos adverte, que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra principados, potestades, princípios, hostes da maldade, e desde já compreendemos que não devíamos lutar contra esses demônios pequenos. Triste é que os cristãos estão nesse estado por falta de autoridade. Estão expulsando um demônio de pequena estrutura, depois pensam que estão em grande autoridade com Deus. Uns passam a noite toda ou o dia todo expulsando um demônio pequeno, de imoralidade, que leva uma pessoa a se prostituir no corpo de alguém. Portanto, saiba que esses demônios são para serem expulsos e saírem na mesma hora, pois demônios que ficam em corpos físicos são os mais baixos na categoria espiritual. Ao contrário dos demônios de grande escalão, que não perdem tempo prendendo uma só pessoa e vivendo no corpo de pessoas, eles prendem um território inteiro, bairros e cidade. Outros ainda, que vamos falar agora na intercessão nacional, conseguem controlar uma nação com sua força maléfica, controlar quem entra no governo, na política, aquele que se tornará o próximo presidente da nação, etc. Meus irmãos, na intercessão nacional, o cristão chega na autoridade de tirar um presidente do seu trono e colocar outro, sem que precise se candidatar à política, porque os verdadeiros cristãos não se misturam com maçonaria, já que a política no geral é maçônica, mas eles fazem isso com os joelhos no chão, orando para Deus mudar decretos, para ter salvação de almas em seu país, para diminuir a delinquência ou mesmo erradicá-la, tirar pessoas da prostituição, e só mesmo com oração para destruir os bares e fechar as indústrias de bebidas alcoólicas. A oração, que está de acordo com a vontade de Deus, tem poder para mudar decretos no céu ou na terra. Ore pelo teu país. Fico vendo muitos crentes nas ruas fazendo manifestações para que o governo mude alguma coisa em tua nação. Não seja ignorante, você pode mudar as coisas no teu país com os joelhos em tua própria casa, orando, porque nessa autoridade anjos são enviados em cada parte onde você decretar mudança, pois você não está sozinho, existem milhares de anjos a serviço dessa autoridade que você alcança na comunhão com Deus. Se nós compreendermos essa graça que Deus nos deu, nós sofremos por falta do conhecimento verdadeiro de Deus. Orando você receberá dons, autoridade para tocar em várias pessoas em teu país. 4. Intercessão internacional. Este é o último nível de intercessão. Neste ponto lidamos com demônios internacionais, que comandam os nacionais comandam os territoriais comandam os familiares,
Os familiares comandam demônios, pessoa por pessoa. No entanto, com os internacionais a tua oração já não é uma oração qualquer, são bombas de dimensão internacional, em que você consegue mudar decretos ou ainda profetizar às nações. Em uma missão profética, muitas pessoas recebem visitas de entidades internacionais, porque já começaram a mexer não só com uma nação, mas muitas. Elas sentem-se incomodadas quando os outros não estão a conseguir te prender, então enviam os de escalão mais alto, e se mesmo assim não conseguirem você, então eles vão fazendo reuniões com seu rei Lúcifer para saber como agir, pois esse guerreiro está mexendo com esferas internacionais. Ele ora aqui, mas pessoas são libertas em várias partes do mundo. A sua oração, guerreiro, libera anjos para derrubar e destruir tudo que os demônios já fizeram. Almas estão se despertando só com sua oração, pregação, profecias e, então, os demônios internacionais, que são hostis de maior escalão como Baphomet, Leviatã, etc. Isso mesmo, você foi chamado para estar nessa dimensão, que é a quarta dimensão de guerra, de autoridade, de unção onde muitos demônios tremem diante de grandes guerreiros, que têm uma vida de santidade plena e oração, em meio ao comprometimento com o devocional diário com Deus. Meu devocional diário com Deus. Como disse no parágrafo anterior, para você conseguir alcançar autoridade em uma unção internacional, saiba que ela não vem de bandeja, mas conquistá-la é resultado de uma vida profunda dotada de devocional, todos os dias, em um momento que marcas e que dizes que não queres mais nada com ninguém, somente com Deus. Ali vai se desenvolvendo intimidade, pois quanto mais você se conectar à fonte da luz, mais as tuas baterias estarão se abastecendo, e isso gera unção para que a tua oração tenha autoridade para mexer com hostes familiares, territoriais, nacionais e, por fim, internacionais. Toda a autoridade que tiveres provém do devocional, a santidade provém do devocional. O segredo é se entregar, se quebrar e confiar que Deus está ali todos os dias para te abastecer, como uma viatura que pode andar o dia inteiro, mas uma hora deve ir à bomba de combustível, seguir a fila, até que chegue a sua vez de abastecer para continuar a sua caminhada. Se você ignorar este quesito, vai chegar um momento em que o carro irá parar na estrada, porque terminou o combustível, e você ficará preso, viu só? Assim como um celular, você pode usá-lo o dia todo, mas vai chegar um momento em que ele vai sinalizar que precisa ser recarregado, então precisas ter o carregador em mãos, nesse caso, a Bíblia é a oração, e ficar conectado até ter o celular totalmente abastecido. Se você ignorar isso, chegará um certo momento em que você não terá nem a carga para ligar o celular. Se você colocá-lo no carregador, mas ao mesmo tempo quiser usá-lo, vai perceber que a bateria já não funcionará. Um erro que todos cometemos, e inclusive eu, risos, usando o celular ao mesmo tempo em que está carregando. Na vida espiritual, quando é para se conectar e se abastecer, não podes fazer outra coisa. Deves servir, só você e Deus, e isso significa devocional. Por isso se vê na Bíblia Deus visitando Adão em toda a viração do dia, pois o Senhor sabe da importância do devocional. Estar a sós com Deus reaviva as energias. Segundo a ciência, a lua durante o dia fica perto do sol para poder receber a luz do sol para, quando anoitecer, ter o que oferecer com seu lumiar. Há dias em que não houve sol, porque foi dia de chuva ou um clima úmido e fresco, e você verá que essa noite a lua não terá tanto para dar, porque ela depende da investida do sol durante o dia. Assim é o devocional. Vemos muitos tambores vazios, que ainda por cima fazem tanto barulho, pregadores que pensam que a autoridade está no gritar ou no pular. Não estou a reprovar o pular e o gritar, pois também o faço quando estou muito envolvido com a glória. Estou me referindo a certos que assim pensam, que sempre que gritam representam a grandeza de Deus. Saiba que Deus está chamando-te ao devocional. Púlpito e altar não devem ser lugares de pessoas que não se atualizam nas coisas dos céus, que não têm um devocional respeitável com Deus. Então como posso fazer o devocional se é tão importante assim? Faça o seguinte, querido irmão. 1. Estabeleça um horário diário com Deus. Os melhores horários são nas madrugadas, tipo assim, comece com 1 hora, depois avance para 2 horas, vá crescendo aos poucos até conseguir ficar 4, 5, 6 horas no devocional. Quanto maior o tempo conectado, maior é a unção e autoridade alcançadas. Você não vai comparar alguém que coloca seu celular por 20 minutos na carregador, com alguém que consegue deixá-lo carregando sem mexer, pois a bateria do primeiro não terá o mesmo tempo de vida do segundo.
2. Tire toda a preocupação, lance fora toda a inquietação, preocupação, ansiedade para não fazer as coisas com pressa, perturbado. Você já ouviu que a pressa é inimiga da perfeição? Então, é isso aí. 3. Primeiro passo no devocional com Deus é, boca no pó e lágrimas. Isto é, lembrar de quão miserável és, lembrar que está diante de Sua Majestade, despir-se de seus títulos, de seus dons, de sua fama, de quanto você tem no banco, de quantas almas ganhaste, esquecer de como você anda na santidade, de como você foge do pecado. Nesse momento você é pó, porque está na presença de um grande e poderoso Deus para prestar contas, para se humilhar, para se rebaixar, para ser o publicano na oração e não fariseu, para chorar, lembrar até dos pecados que você não sabe, confessar um por um, chamar cada pecado pelo nome, reconhecer que teu orgulho deve ser abatido, aceitar passar pela casa do oleiro, ser quebrado. Nesse ponto, Deus vai sorrir para ti, dar-te um abraço e te reanimar, porque esse é o momento principal. Se você tiver este momento mal feito, o teu devocional vai cair por terra e tudo quanto tu devias alcançar durante este tempo. Tenha cuidado com esse momento. 4. Então, entre em momento de louvor, adoração, pois agora você está santificado, renovado, purificado no fogo, está brilhando. Exalte a sua grandeza, louve o seu nome, adore a sua face, pois neste momento o Espírito chegará para criar em você um elo de intimidade, e nessa intimidade você se sentirá eletrificado com seu poder, pois a adoração é o caminho da intimidade com o Senhor Jesus. 5. Intercessão. Então você já está abastecido por ter levado esses dois quesitos com toda seriedade. Agora, você lembra dos outros, tanto para intercessão familiar, territorial, nacional, internacional. Já falamos de tudo isso nas páginas anteriores. 6. Por último é a meditação. O que é meditação? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1:2. 1. Definição da meditação. A meditação é mergulhar na palavra de Deus como se fosse um rio e se deixar morrer nela até que reviva totalmente transformado, por meio dela. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. B. Meditação é mastigar a palavra de Deus, engolir ela, dormir nela, dar atenção a ela, abraçar ela, ter a palavra de Deus como tua melhor amiga. Meditação é namorar a palavra de Deus, é pensar na palavra, recitar a palavra, estar na palavra, andar de mãos dadas com ela, e materializar a Bíblia em tua vida. C é juntar a palavra com o Espírito, rema. D é consultar a palavra em cada decisão a tomar em tua vida. E é buscar uma palavra de Deus, depois escrever em um caderno para entregar ao povo, à igreja, como o profeta Moisés. F é amar mais do que comida, como Jesus na tentação de transformar pedra em pão. 2. A importância da meditação na palavra. A sua casa estará sobre a rocha. Mateus 7:24-27. B. Estará seguro, não terá medo de nada. Salmos 78:53. C. Andará em total santidade. Salmos 119:11. D. Não estará anêmico espiritualmente. Mateus 4:4. Nota bem. Pessoas que não meditam são enganadas pelos espíritos de adivinhação ou espíritos de familiares. Pessoas que não meditam são levadas por todo tipo de vento de doutrina. Pessoas que não meditam andam de igreja em igreja. Pessoas que não meditam não são dirigidas pelo Espírito Santo. Pessoas que não meditam não vivem muito tempo firmes em Cristo. Porque a meditação é um portal para conhecer a Deus através da palavra. 3. Maneiras de meditação. Primeira maneira. 1. Encontrar um tema. 2. Encontrar os textos bíblicos. 3. Introduzir o tema nos textos. 4. Desenvolver o tema nos textos. 5. Conclusão. Pontos fortes. Rever o que você já tem aplicado e quais são pontos fortes na meditação. Pontos fracos. Identificar as debilidades que ainda existem para seguir o caminho, segundo a meditação que está a fazer. Aplicação prática. Decisão para melhorar os pontos fracos. Atenção! Não meditar deitado, para que a sua meditação não seja meditação e dormir no sono profundo. Antes de meditar,
Ore repreendendo todo o cansaço e desconforto e prepare o momento. Ore calando a voz do inimigo, para não ser enganado por Satanás. Não meditar sem antes tirar um tempo de devocional e adoração. Isso é crucial. Continue no capítulo 4. Deus abençoe. Amém.